A legalização do partido político para já servir Angola veio quebrar completamente a Frente Patriótica Unida. O anterior dizia que todas as hipóteses devem ser colocadas na mesa para melhor compreendermos e lermos a situação que o país atualmente vive. Mas permita-me, antes de tudo, fazer uma pequena introdução para dizer que a aprovação do então projeto político para já servir Angola, em princípio, é de aplaudir, né? Porque às vezes as pessoas entendem que a democracia mede-se pela quantidade de partidos políticos que são legalizados, embora não seja esta a minha opinião. Pois já Aristóteles dizia que o homem por natureza é um animal político e por isso. Essa teoria não é só do Dr. Raimundo, é também partilhado por muitos angolanos que acreditam que agora que a Frente Patriótica Unida, agora que o para já servir Angola é um partido, o MPLA vai usar isso para enfraquecer a frente. E também, será que é coincidência para já servir Angola foi legalizado? Dias depois, o Abel Chivucovuco foi nomeado como membro do Conselho da República. Coincidência ou não? Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui fala para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, tá difícil conseguir entender como é que a coisa funciona e estás cansado de ir para ali, queres um processo certo, um processo bem preparado, não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuyuyo, então não sei mais. Minha família, não é novidade para nenhum angolano desde que o para já servir Angola foi legalizado, estão a surgir várias teorias da conspiração contra o Abel Chivucovuco e não só, ok? Mas nem tudo é só teoria da conspiração. Às vezes é só análise político do cenário que o país se encontra e do cenário que o para já foi legalizado. O para já vem lutando para ser legalizado há muito tempo, mas de lá para cá não conseguiu. Mas de repente o para já foi legalizado. Ok, podemos supor que o para já agora reúne, né, os requisitos necessários para ser legalizado. Ok, isso é fantástico. Só que, depois da legalização, o Abel Chivucovuco foi nomeado como membro do Conselho da República pelo João Lourenço. Coincidência? Também não sei. Recentemente, o advogado Sérgio Raimundo, durante uma live, deu a sua opinião em relação à legalização do para já e as coisas que podem acontecer nas próximas eleições, que eu achei extremamente importante que tu tens que também assistir isso aqui para no final tirar as tuas conclusões. Lembrando que eu tenho um vídeo no TikTok, praticamente, não sei se estávamos em conjunto com as ideias com o Dr. Raimundo, mas a nossa visão era quase a mesma, ok? Era quase a mesma, porque para a Frente Patriótica Unida existir nas próximas eleições, a opção é só uma coligação. Essa é a única opção. Senão, a Frente Patriótica vai ficar mais uma vez nas nossas memórias. Só que desta vez vamos ter para já no bloco. Só que dessa vez vamos ter o para já no boletim de voto, o Bloco Democrático no boletim de voto, a UNITA no boletim de voto. Vamos ter votos dispersados. O MPLA vai conseguir vencer com uma margem mínima,
mas vai conseguir justificar a sua vitória. Mas se criarem uma coligação, então teremos votos concentrados num único lugar. Isso vai ser bom. Mas tem muitos porém. O tribunal vai facilitar? A UNITA vai aceitar se abdicar dos seus símbolos? Tem muitos porém. Mas, na minha opinião, o mais difícil é: será que o tribunal vai facilitar a legalização de uma coligação? Como sabemos, os primeiros dias desse mês, o Tribunal Constitucional notificou a direção do projeto, dando-lhe conta que decidiu finalmente dar-lhe dignidade de partido político. Porém, essa decisão do tribunal, que era aguardada com muita expectativa, rapidamente deu lugar a muitas especulações, porque mal ela acabou de ser tomada, o presidente da República, num gesto com uma rapidez pouco comum, portanto, indigitou o líder do Prajá para o Conselho da República. É uma rapidez pouco comum porque nós sabemos que da resistência que o presidente da República, em 2002, opôs digamos, a entrada do Adalberto no Conselho da República. O presidente da República agora diz que o Abel entra no Conselho da República, perde as suas qualidades, porque não sei quanto, mas o Abel, que saibamos, não nasceu hoje. Portanto, em 2022 já tinha essas qualidades, em 2017 já tinha essas qualidades. Portanto, o facto da legalização do projeto ter acontecido neste momento e depois seguida desta inusitada, ou pelo menos rápida indicação do seu líder para o Conselho da República, está a dar aso a muita especulação sobre os propósitos, quer do Tribunal Constitucional, quer do Presidente da República. Nós gostaríamos muito de ter aqui hoje no programa algum representante do Prajá para falar, para ouvi-lo, para contar, para nos dizer a perspectiva do Prajá sobre essas especulações. Infelizmente não conseguimos, portanto, batemos todas as portas, batemos coisas. Infelizmente nenhum representante do Prajá, a começar pelo Bel, se mostrou disponível. Portanto, eu não sei exatamente que jogo é que o Prajá está a fazer neste momento, mas o facto é que não conseguimos convencer ninguém a vir no programa. Sendo assim, portanto, e porque o Sérgio já tinha começado a falar disso no programa passado. Sérgio, vou começar contigo. Diga-me, há algum propósito por detrás da legalização do projeto neste exato momento? Portanto, no momento em que é atribuído ao Presidente da República um propósito de esticar o seu mandato constitucional, algo que só pode fazer se alterar a Constituição? Vê alguma ligação entre uma coisa e outra? Bom, já no programa passado, dizia eu que o Mulaza, na revista da semana anterior, dizia que todas as hipóteses devem ser colocadas na mesa para melhor compreendermos e lermos a situação que o país atualmente vive. Mas permita-me, antes de tudo, fazer uma pequena introdução para dizer que a aprovação do então projeto político para já servir Angola, em princípio, é de aplaudir, né? Porque às vezes as pessoas entendem que a democracia mede-se pela quantidade de partidos políticos que são legalizados, embora não seja esta a minha opinião. Pois, já Aristóteles dizia que o homem por natureza é um animal político e por isso devemos reconhecer que há homens que fazem da política a profissão, não é? Os chamados políticos propriamente ditos, ou os que, se quiserem, os profissionais da política. Que não é o caso da maioria de todos nós, cidadãos comuns, que não fizemos da política a nossa profissão. Eu sou advogado, o Graça é jornalista, a Luzia é socióloga, também jornalista, o Boi e o Ide, portanto, nós fizemos algumas análises políticas, mas não somos profissionais da política. Mas o Abel Vucu é um político, é um profissional da política, por aquilo que temos acompanhado ao longo da sua carreira e da sua vida.
Dizer também que era até aqui incompreensível a não aprovação deste projeto político, porque eu não estou a ver o Abel Chivucovo com a experiência que tem, não conseguir legalizar ou cumprir com os pressupostos legais para legalizar um partido, até porque ele já tinha criado uma coligação em tão pouco tempo e foi legalizado. Portanto, ele tinha experiência, ou tem experiência de como se deve proceder para a legalização de um partido. Dizer também que, independentemente de estarmos ou não de acordo com as suas teses, portanto, as teses defendidas por Abel Chivucovo, a metodologia que utiliza para realizar os seus fins na política, temos que reconhecer que é um político nato, com muitas qualidades também, que poderia e pode emprestar ao país um outro dinamismo na vida política de toda a nação. E, portanto, todos nós queríamos ver o Para Já Servir Angola como forma de um partido político. Mas o grande problema está, e aqui o Graça tem toda a razão quando coloca essa questão. Por que só agora legalizado o projeto político Para Já Servir Angola? A minha leitura é de que, inicialmente, as pessoas tinham receio de legalizar aquele projeto político, justamente por reconhecerem algumas qualidades de oratória, de visão política de Abel Chivucovo. E que Abel Chivucovo, na liderança de um partido, poderia provocar alguns estragos ao MPLA nas eleições de 2022. Mas foi um erro de estratégia. Aliás, no programa passado eu dizia aqui que o MPLA é pouca gente inteligente nos grandes centros de decisão política. Estão mais preocupados em agradar o chefe, através da bajulação, para garantir o taxa, do que propriamente oferecer opiniões ou estudos com algum pendor científico que possam ajudar a tomar as melhores decisões. Ao inviabilizarem a legalização do Para Já Servir Angola, antes das eleições de 2022, o que fizeram foi empurrar Abel Chivucovo para o colo da UNITA, onde ele saiu e provavelmente nunca sonhava regressar tão cedo. E digo isto por quê? Porque Abel Chivucovo, sem um partido político constituído, não tinha outra forma de sobreviver politicamente senão atrelar-se na Frente Patriótica Unida, que no fundo é apenas uma simples plataforma de concertação política, não é uma coligação política propriamente dita, de tal sorte que nós assistimos que toda esta gente participou nas eleições atrelados aos símbolos da UNITA. Portanto, eles acabaram por entrar para a UNITA. E era a única forma que ele encontrou para a sua sobrevivência política, não ficar alheio ao processo eleitoral de 2022. E conseguiu alguns lugares no Parlamento, do seu projeto, dos membros do seu projeto. Ele próprio também penso que chegou a tomar posse como deputado. E, portanto, o que aconteceu? A Frente Patriótica Unida, ou a UNITA, apareceu nas eleições de 2022 de forma pujante, mais robusta, e roubou muitos votos ao MPLA. Então, só depois das eleições é que as pessoas compreenderam que fragilizar a Frente Patriótica Unida vai provocar o quê? Nas próximas eleições de 2027? A dispersão de votos. Eu digo isto por duas razões muito simples. Uma é de ordem jurídica e a outra é de ordem política. De ordem jurídica resulta do facto de que a lei impõe que, no caso do Bloco Democrático, que faz parte da Frente Patriótica Unida e que não participou formalmente, embora materialmente participou nas eleições de 2022, mas formalmente o Bloco Democrático não participou nas eleições de 2022 e não poderá estar ausente novamente nas eleições de 2027, sob pena de ser declarado extinto este partido. Logo, o Bloco Democrático só tem uma via de sobrevivência política: ou concorrer em 2027 a solo, ou então criarem uma coligação política propriamente dita. Isto implicaria o quê? Concorrerem sob símbolos novos. O Para Já Servir Angola, a partir do momento que foi legalizado como partido político, obviamente
que vai querer concorrer também, se quiserem continuar na Frente Patriótica Unida, transformar esta frente numa coligação propriamente dita. Caso contrário, vai ter que concorrer a solo. E isto vai provocar o quê? Uma dispersão de votos na oposição. E como a cronologia dos factos eleitorais aponta que o MPLA, desde 2012, vem perdendo 10%, porque em 2008 subiu para 81%, mas em 2012 baixou para 71%, em 2017 para 61% e em 2022 para 51%, tudo indica que em 2027 o MPLA vai ter apenas 41% dos votos. Ora, mas se existir uma dispersão de votos na oposição, ele ganha com maioria relativa. É um ambiente difícil para governar, mas ainda assim mantém-se no governo, no poder. E, portanto, é preciso provocar essa dispersão de votos. Daí a razão que eu dizia no programa anterior, que a legalização do projeto político para já servir Angola vem fragilizar a Frente Patriótica Unida. A razão de ordem política é que a UNITA dificilmente vai aceitar uma coligação propriamente dita. No fundo, também aqui há um live da componente jurídica ou legal. Por quê? Por qualquer líder da UNITA que tentar integrar uma coligação política propriamente dita, e não apenas como uma plataforma de concertação política, como é agora a FPU, será considerado um traidor dos ideais de Mongai e do líder fundador. Porque a UNITA, por tradição, entendem, e provavelmente bem, que são também um dos 3 movimentos de libertação nacional, hoje convertido em partido político, com a pujança suficiente para ombrear com o MPLA e ser alternativa ao poder a qualquer altura, de per si, sem a necessidade de muletas. E, portanto, concorrer sobre símbolos novos que não são os da UNITA, os militantes tradicionais da UNITA jamais perdoarão o líder que assim proceder. E, portanto, é meio caminho andado para o desaparecimento da Frente Patriótica Unida, por um lado. Por outro lado, o eleitorado tradicional da UNITA é essencialmente rural, embora hoje se apresente híbrido, porque muitos jovens que nasceram no pós-guerra ou 2 anos antes do final da guerra não conhecem a história da guerra e aquele discurso que a UNITA matou, destruiu, não lhes afeta. E o eleitorado da UNITA tradicional, que é rural, só consegue identificar a UNITA num boletim de voto através da bandeira da UNITA. E se a UNITA concorrer numa coligação propriamente dita com outros símbolos, corre o risco de levar a maior goleada da sua história nas eleições em Angola, porque aquele eleitorado não vai ver a UNITA naqueles símbolos da coligação e não terá uma orientação precisa de como votar. Resultado, vão votar até em partidos desconhecidos. E a UNITA corre o risco de sair profundamente derrotada das próximas eleições. Portanto, para dizer o quê? Que a Frente Patriótica Unida só poderá sobreviver se evoluir por uma coligação política propriamente dita, como já disse, de difícil concretização. Segundo, manter a Frente Patriótica Unida como um espaço apenas de concertação política é bastante débil este projeto, frágil. E digo isto por quê? Porque, infelizmente, a nossa lei não permite coligações pós-eleitoral, como nós assistimos em Portugal. O PS venceu com maioria relativa, não conseguiu fazer aprovar o orçamento, que é o principal instrumento de governação. Caiu o governo do PSD e o Presidente da República, por lei, convida o segundo partido mais votado para formar governo. E foi assim que António Costa, inteligentemente, conseguiu fazer uma espécie de coligação pós-eleitoral e formou governo e governou. Um mandato com estabilidade, com apoio do Bloco de Esquerda e outras forças políticas da esquerda. Em Angola isso não é possível, porque a lei ainda não permite isto. Deveria permitir, porque se de facto o MPLA vencesse com maioria relativa, não iria conseguir formar governo, então a oposição se coligaria para formar governo. Mas como não é possível, o MPLA mesmo com 41% vai continuar a governar.
Só para terminar, a outra parte da questão colocada pelo Graça é relativamente aos factos que nós assistimos nos últimos dias. Eu já disse no programa passado que nós temos que começar a aprender a ler os discursos e os atos nas interlinhas, porque o verdadeiro conteúdo de cada discurso não está no seu conteúdo primário, mas está nas interlinhas, no conteúdo secundário, oculto. E é verdade que isso levanta alguma poeira. Quando, do nada, entre aspas, o Pajé Servir Angola, que se arrasta há anos para a sua legalização, legalizou-se, e logo a seguir o seu líder é nomeado membro do Conselho da República. Aliás, logo após a aprovação do projeto político para já servir Angola, há um comentador da comunicação social, não vou citar o nome, que aparece até na Essencial, na Despertar, na MFM, eu penso ser alguém ligado ao MPLA, que logo a seguir, nos seus comentários, insinuava o seguinte: é que agora os militantes do Projeto Servir Angola vão ter que abandonar a bancada parlamentar da UNITA. É que isso indicia que a legalização do Projeto Servir Angola visa não só fragilizar a Frente Patriótica da UNITA, mas também a própria bancada parlamentar da UNITA, no sentido de provocar a saída dos deputados da bancada parlamentar da UNITA, militantes desse partido que foi agora legalizado, formarem uma espécie de bancada independente, parlamentares independentes, que devem ser aí 14 a 15 votos. E por aqui começamos a adivinhar qual é a estratégia, não é? E o Graça tocou nesse assunto. Uma eventual revisão constitucional para o alargamento dos mandatos. E assim se concretizar o plano A dos 3 planos que eu já aqui publicamente apresentei. Eu não sou apologista desta tese, porque o facto de se legalizar o Projeto Servir Angola não implica que aqueles cidadãos que constam da lista da UNITA ou concorreram pela lista da UNITA e que estão no Parlamento tenham que sair daquela bancada parlamentar. Porque eles não entram na lista da UNITA como militantes da UNITA. Aliás, a lei não diz que para eu concorrer na lista de um partido eu tenha que ser militante daquele partido. E o exemplo paralelo para sustentar a minha tese é o Bloco Democrático. O Justino Pinto de Andrade não é deputado na bancada parlamentar da UNITA. É militante da UNITA? Não é. É militante do Bloco Democrático. No entanto, ele não saiu da bancada parlamentar da UNITA por ser militante do Bloco Democrático. Ele pode dizer: eu estou na bancada parlamentar da UNITA como cidadão independente e não como militante da UNITA, porque eu mantenho a minha militância no Bloco Democrático. Mas aqui eu fui convidado como cidadão independente de referência para a sociedade. E, portanto, se a estratégia é esta, eu gostaria de dizer aqui que todos aqueles deputados que estão na bancada parlamentar da UNITA e que são militantes do Projeto Servir Angola não têm que se preocupar em abandonar a bancada parlamentar da UNITA se de facto estiverem a pensar na nação. Mas se estiverem a pensar na realização dos seus interesses pessoais, isso vai acontecer lamentavelmente. Por isso, eu apelo aos líderes políticos do nosso país, que mais do que estamos aqui todos os dias a criticar o governo e o presidente João Lourenço, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós tem que mostrar que realmente ama esta nação, ama este povo. E que o interesse da nação está acima do interesse de qualquer um de nós. Só assim Angola será verdadeira uma nação, só assim poderemos catapultar Angola para o mais alto nível no concerto das nações. Fora disso, o nosso futuro continuará adiado. Porque se Chivucuvuco frente vender o MPLA para uma eventual revisão constitucional, o povo um dia lhe vai condenar. Por isso, pense no povo, pense na felicidade dos angolanos e esqueçam os interesses pessoais. Sim. Primeira nação, para ser militante de um partido, tem que ser angolano primeiro. Portanto, primeiro é a cidadania, depois a militância. Tenho dito, por enquanto. Obrigado, Sérgio. Luzia, sei que estás cheia de sede. Diga lá da sua verdade. Eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. O que você acha dessa visão do Dr. Sérgio Raimundo? A tua opinião. A tua opinião. Que Deus abençoe Angola e abençoe você que está a assistir agora.